Vamos dar início, então, a mais um tema, né, de nossa disciplina de Economia Nacional e Internacional 2. O tema de hoje é continuação das últimas aulas, então ainda estamos falando da teoria, que envolve o comércio internacional, e o tema de hoje é a nova teoria do comércio internacional. Então é sequência. Toda vez que a gente fala de teoria, a gente se depara com vários nomes, né, vários pensadores, várias pessoas que trabalharam, que criaram e desenvolveram algumas teorias. E é bom sempre lembrar que sempre uma teoria mais nova, ela vai se apoiar na anterior. Ou seja, ela vai ver o que a teoria anterior fez e vai, obviamente, ressaltar os seus pontos fortes ou criticar os pontos não tão fortes assim, aqueles pontos julgados falhos. Pensando em décadas ou séculos, né, algumas teorias são muito antigas, a gente também precisa lembrar que começamos a falar do mercantilismo, né, nossas primeiras aulas. Depois falamos de Adam Smith, Davi Ricardo e assim sucessivamente. Então, hoje, né, ano 2020, se a gente olhar para a teoria de Adam Smith, então é claro que é uma teoria que, para a gente hoje, ela não faz tanto sentido assim, né? Baseada apenas nas trocas. O ponto principal da teoria de Adam Smith, o que era? A troca. Então, se um país se especializa em um determinado produto, né, e aí ele começa a produzir isso de maneira mais adequada, de maneira mais robusta, quantidades maiores, ele tem a possibilidade de, com essa especialização do trabalho, trocar o excedente desse produto, tá? Então, é claro que se a gente olhar de hoje para trás, isso nos parece um pouco meio fora do contexto, tá? Mas, enfim, é a evolução dos fatos. A sociedade, há 200, 300 anos atrás, com certeza era completamente diferente da sociedade em que vivemos hoje. Então, falar de comércio internacional hoje é algo muito mais ágil, muito mais rápido, muito mais dinâmico. Você, do seu próprio computador, você consegue comprar hoje, por exemplo, produtos vindos direto da China. Você entra no site, o site já está até traduzido, né? Com um clique no botão você traduz o site, você faz um pagamento com cartão de crédito qualquer, convencional, você escolhe a moeda que você quer pagar. Então, assim, o comércio internacional hoje, com o advento do e-commerce, né, o comércio eletrônico, a internet, ficou muito mais fácil, ficou muito mais rápido. Ah, mas vou comprar da China, vai demorar para chegar. Vai demorar para chegar, mas é o ônus, né? Se isso vier de navio, se isso vier de avião, claro que tem prazos distintos para fazer a entrega, certo? Mas a nossa realidade hoje, inclusive agora com essas questões digitais, inclusive de dinheiro digital, e agora o que mais se vê nas propagandas dos bancos são as informações sobre o tal do Pix, né? O Banco Central está criando, está desenvolvendo uma forma eletrônica para fazer transferências, pagamentos e etc. Então, o que isso significa para o comércio eletrônico? Uma agilidade, uma rapidez muito maior. Tá? Então, essas trocas, e aí falando tanto internacionais quanto nacionais, elas serão muito mais rápidas e muito mais ágeis, tá? Para que a gente consiga aí, desempenhar essa relação comercial com outros países. Bom, vamos lá então. Essa teoria que vem agora, ela vem ressaltar alguns pontos falhos, né, do passado, das teorias anteriores, e vem tentar propor algumas novas soluções. Tá? Então, qual era a abordagem tradicional? Se a gente voltar lá no Adam Smith, a abordagem das trocas. Então, quais eram os limites dessa abordagem tradicional? Lembrando que a abordagem de Adam Smith se chamava teoria das vantagens comparativas. Tá? Então, qual é o questionamento da teoria das vantagens comparativas? Primeiro, as tentativas de verificação empírica das teorias tradicionais são geralmente decepcionantes. Lembrem-se do contexto que eu acabei de falar.
A teoria mais recente, mais atual, tem um contexto de vida e social diferente. Então, é claro que quando eu olho para o passado 50, 60, 80, 100 anos atrás, aquela teoria lá de trás, aquela primeira, segunda teoria, já está ultrapassada. As próprias questões sociais, né, a própria evolução da população, já é um fator que por si só se encarrega dessa defasagem teórica. Tá? Então, os fluxos comerciais registrados não podem ser explicados pelas vantagens comparativas das nações. Então, já é um primeiro ponto crítico. Tá? Ele não está explicando o comércio internacional pela pura e simples condição de troca. Tá? Primeiro ponto crítico. E isso, as outras teorias já falaram, Davi Ricardo já questionou isso. Tá? Segundo limite. Contrariamente aos ensinamentos da teoria tradicional, o comércio internacional se desenvolve mais entre as nações mais desenvolvidas, cujas dotações fatoriais têm poucas diferenças. O comércio internacional, claro, ele tem um desenvolvimento muito maior nos países até então chamados desenvolvidos. Por quê? Por causa dos recursos mesmo, por causa do capital acumulado nesses países. Porque são países que, por tradição, se a gente for olhar para o mercantilismo lá atrás, por tradição, iniciaram de maneira não é primária, os primórdios, tá, das navegações. Então, eles iniciaram de forma antecipada o período das navegações, se a gente comparar com países da América do Sul, tá, que foram colônia, que só conseguiram a independência séculos depois. Então, há uma distância muito grande entre os países desenvolvidos, se você pegar a Europa como exemplo, e a América do Sul, a África e os países que foram, né, desenvolvidos posteriormente, ou, como o nosso caso, ainda estão em processo de desenvolvimento. Trata-se, então, de um comércio entre nações pouco diferenciadas umas das outras, ao passo que a teoria tradicional coloca como essencial o papel das diferentes características das nações para explicar a troca internacional. Se a gente olhar para a teoria da dotação, que foi tema da semana passada, o que é a teoria da dotação? A gente precisa especializar. Então, se eu tenho um clima propício tropical, eu vou me especializar em culturas propícias a esse clima. Se eu vou produzir trigo, por exemplo, é uma cultura que precisa de um clima mais frio, então eu vou me especializar nesse tipo de cultura, caso o clima do meu país, da minha região, seja propício. Então eu não vou, por exemplo, no Brasil, apesar de algumas regiões a gente até tem um pouco de produção de trigo, mas não é o carro-chefe, porque grande maior parte do Brasil o clima é muito quente, mas muito quente. Então não é propício para esse tipo de produção. Então ele vem questionar porque essas nações desenvolvidas, elas não podem simplesmente produzir aquilo que a teoria anterior falava que seria o foco principal. Tá? Então novas análises foram desenvolvidas a partir da década de 60. E aqui nós já estamos num período muito mais recente do que a teoria de Adam Smith, por exemplo, cujo ponto comum é a proposta de uma explicação das trocas internacionais que não se baseia nas vantagens comparativas. Então, atualmente, né, aqui falando da década de 60, o ponto principal abordado pela teoria mais recente vem questionar e criticar a teoria das vantagens comparativas, principalmente no que tange as trocas. Né? Então, o ponto principal, atualmente, não é o fato de ter um produto e com esse produto poder trocar ele, ou por moeda, por dinheiro, ou por outro produto qualquer. Então, o ponto central dessas novas teorias é justamente algo diferente. É justamente algo
que significa, olha, eu vou produzir mais e melhor, mas não é o fato de produzir mais e melhor que vai garantir que tudo aquilo que eu estou produzindo eu vou vender. Não é o fato de especializar o trabalho em um produto ou em alguns produtos que vai garantir a minha comercialização internacional. Então, esse tipo de crítica surge naturalmente com o passar dos anos, das décadas. Entre as linhas de pesquisa exploradas, as mais importantes são relativas ao papel desempenhado pela tecnologia, a diferenciação dos produtos e os rendimentos de escala. Então, são 3 pontos fundamentais, que no passado eram... Então, a gente ainda não tinha ouvido falar em tecnologia. Teoria de Adam Smith não mencionava tecnologia. Se a gente voltar mais tempo ainda, e pela cronologia vem depois de Adam Smith, a gente pega também outros teóricos que ficaram entre o meio Smith e a teoria que nós estamos falando hoje, a gente ainda não tinha, por exemplo, tecnologia. Pensa como era a produção agrícola em 1800. Tinha trator, motor a combustão nem existia. Tinha, sei lá, colhedeira? Não. Então era manual. Eram ferramentas rudimentares, com o uso de animais para auxiliar nesse plantio, nessa colheita, etc. Então era tudo muito precário aos nossos olhos atuais. Claro que a gente está falando de um período de 1800, 1900, daí para trás, né? Então a tecnologia era de fato um fator limitante. Sem tecnologia, a gente não tinha naquela época o que se chama hoje de ganhos de escala. Não tínhamos produtividade, tá? Diferenciação dos produtos. Então, normalmente, o comércio internacional era feito por 1 ou 2 grandes produtos. Então, se a gente pensar na história do Brasil, quais foram, né, os grandes produtos que o Brasil exportou no passado? Se não a cana-de-açúcar e o café, né? Então, nós tivemos ciclos de um período muito grande. Então, o ciclo do açúcar durou um bom período. O ciclo do café durou outro período enorme. Só que era uma produção em larga escala de praticamente um produto. O ciclo do pau-brasil, né, logo depois do descobrimento, também durou um período limitado. Tá? Mas o que a gente vai ver de diferente, de fato? Os rendimentos de escala. Então, os chamados rendimentos de escala são atualmente o ponto principal da teoria que estamos falando hoje. Então, essas economias de escala, e o que é uma economia de escala, só para a gente entender? É uma produção grande. É uma produção que vai levar em consideração, por exemplo, o fator custo. Então, como é que eu vou aumentar a minha produtividade hoje? Ah, professor, vendendo mais caro. Mas você me garante que se você aumentar o preço do seu produto, você vai ter mais lucro? Às vezes não. Se a concorrência mantiver um preço mais baixo do que o seu, quem me garante que o seu produto vai ser o mais vendido? Podem ser os produtos semelhantes, mas a questão do preço, ela é sempre um fator que pesa muito na escolha do consumidor, principalmente dos consumidores que têm uma fonte de renda limitada. Então, o que é uma economia de escala? Nós podemos diferenciar de 2 formas. Então, ela pode ser interna à firma ou externa à firma. Então, quando ela é interna, quando cada firma pode obter custos médios mais baixos se produz em escala crescente. Basicamente, quanto maior for a minha produção, eu consigo reduzir mais os meus custos. Quanto maior a minha produção, menor os custos. A redução de custos pode ser acentuada. Então, se eu não consigo aumentar o preço final do meu produto, eu posso reduzir custos. Isso vai acarretar uma margem de lucro bem maior. E a economia de escala na condição externa à firma, quando o custo médio de cada firma
depende do tamanho da indústria que a pertence. Então, o produto que eu estou produzindo, qual é o tamanho dessa indústria? Eu sou o único produtor? Então, eu tenho o domínio completo sobre esse mercado? Ou não, esse produto ele tem um número X de produtores, então, concorrência, mas está limitado a um número de 4 ou 5 empresas. Ou não, esse produto que eu estou vendendo, mais outras 150 empresas vendem na mesma cidade. Então, isso está determinado a condição de concorrência. Tá? Então, é um fator externo à minha empresa, é um fator de concorrência. Então, portanto, a economia de escala, quando nas técnicas de produção e de organização das empresas existem economias internas a essas empresas, várias estruturas de mercado, além da concorrência, podem prevalecer, dependendo do fato dessas economias serem contínuas ou limitadas em um nível particular de produção. E aí nós trazemos dois conceitos. No primeiro caso, só retomando, o primeiro caso são economias contínuas, o segundo são limitadas. Então, no primeiro caso, nós temos um monopólio. No segundo caso, nós temos um oligopólio. Só para saber o que é um oligopólio. Oligopólio, vamos começar pelo monopólio, desculpe. O que é um monopólio? Monopólio é quando eu tenho uma única empresa que comercializa um item. Se a gente pensar no Brasil, Petrobras, combustível. Nós temos concorrência para a Petrobras? No Brasil, não. Então é um monopólio. O preço pode ser elevado de acordo com as normas da empresa, mas aumentar ou não a demanda, consumo, isso não vai fazer menor diferença na composição do preço da empresa. Tá? Se todo mundo parar de usar combustível, o que é extremamente raro, o preço não vai reduzir. Se reduzir, vai reduzir uma quantidade muito pequena. Por quê? É monopólio, não temos concorrência. Tá? Quando eu tenho concorrência, a empresa, claramente, ela fica de olho no que a concorrência está fazendo. Então, se eu vendo um item a R$10 e o mesmo item na concorrência custa R$8, por que eu vou comprar 10? Só se eu tiver um desconhecimento de onde está essa concorrência. Mas, se eu tenho condições de fazer essas cotações de preço, é claro que eu vou acabar comprando, se é o mesmo item, eu compro no local mais barato. Tá? E o que é um oligopólio? É um conjunto de pequenas empresas que dominam o mercado. Tá? Eu não tenho aqui uma concorrência perfeita, eu tenho um conjunto pequeno, 4, 5 empresas apenas, que dominam o mercado, certo? Isso caracteriza um oligopólio. Então, o tamanho do mercado interno de uma nação, diante de economias de escala externas, pode ser um fator explicativo do comércio internacional. Olha lá, o tamanho do mercado interno de uma nação. Como está o parque industrial de uma nação? O que essa nação de fato produz que pode ser exportado? Então, eu tenho que olhar para dentro, né, verificar o que essa nação está produzindo, como está produzindo, que tipo de produto ela está produzindo e qual é a escala. Então, produz em larga escala, ou seja, essa escala enorme, ela dá conta de suprir a demanda nacional do país e também a demanda internacional? Então, ou não, essa empresa produz uma quantidade muito pequena, portanto ela não consegue exportar. Tá? Isso pode ser um fator explicativo do comércio internacional. Se a gente, de novo, olhar para o Brasil hoje, o que o Brasil exporta? Basicamente, commodities. Basicamente, produtos que são muito poucos manufaturados. Então, se a gente pensar em soja, em milho, em café, enfim, algodão, o Brasil exporta suco de laranja, aí já entra um pouco de processamento, mas carnes, mas a maioria das carnes, elas não são muito processadas, então são só cortadas e separadas. Então, o Brasil, de fato, exporta muito?
exporta. O agronegócio brasileiro gera muito recurso, muita riqueza? Com certeza gera. Por quê? Produz em larga escala. Então, se a gente pensar no tamanho da produção de soja, de milho, de outras culturas no Brasil, é uma produção de larga escala. Tá? Então, é uma economia de escala. Traz rendimentos? Com certeza traz rendimentos. De novo, se a gente olhar para os números do agronegócio brasileiro, são gigantescos, né? Tem uma boa composição do PIB do país. Agora, poderiam ter lucros maiores? Também poderiam, se esses produtos fossem manufaturados. Então, em vez de vender milhares e milhares de toneladas de soja in natura, em grãos, poderia vender milhares de litros de óleo processado ou de algum outro produto derivado, né, desde que houvesse a transformação. Toda vez que há transformação, agrega valor. Então, vender um produto in natura tem um preço, mas vender o litro de óleo devidamente embalado, devidamente processado, tem um preço que é muito mais alto. Tá? Mas, enfim, estamos em uma economia de escala. Praticamente tudo aquilo que o Brasil exporta são produtos muito pouco processados, mas tem o seu valor, um altíssimo valor, e o ganho é enorme porque a quantidade é enorme. As especializações internacionais que resultam das economias de escala externas são estáveis, mesmo que as vantagens comparativas se modifiquem. Então, quando a gente fala de economias de escala externas, lembrem-se, estamos falando da concorrência. E no internacional, quem é a concorrência? O resto do mundo. Então, os outros países que também comercializam os mesmos produtos que a gente. Tá? Então, Estados Unidos comercializa grãos? Comercializa grãos. Talvez não nas mesmas proporções que o Brasil, mas comercializa grãos. Estados Unidos produz combustível? Produz combustível. Produz etanol também. Então, não nas mesmas proporções que o Brasil, mas produz e também exporta. Então, a gente tem que olhar, né, para o que cada país está fazendo de melhor, claro, e tentar reproduzir isso da melhor maneira possível, levando em consideração que eu tenho que produzir mais, eu tenho que produzir melhor e eu tenho que produzir com ganhos. E esses ganhos, se não estão no preço final do meu produto, estão na economia com os custos, certo? Professor, se a gente produz Diga. tanto, por que é tudo tão caro para nós? Dá um exemplo. Um exemplo? Você está Tudo, falando de arroz, alimentação? carne, de alimentos. Sim, é porque aí tá o fator inflação em cima disso, né? Então, assim, por que Ah, tudo é mas tão falam que não caro? tem inflação. Não é que não tem inflação, tem inflação. A inflação, ela está baixinha, tá? Só que a inflação, quando a gente vê os números, é um conjunto de elementos, é uma cesta de produtos. Tá? O que a inflação acaba fazendo? Não, hoje a inflação ela é maior, sei lá, no tomate. Vou dar um exemplo com alimentação. Amanhã essa inflação pode estar maior no arroz, ou depois de amanhã ela pode estar maior no feijão, ou depois, na outra semana, ela pode estar maior no setor de serviços. Então você vai cortar cabelo, vai estar mais caro. Tá? Mas a inflação ela vai girando, ela vai circulando entre os itens de consumo. Tá? Então, por que é tão caro? São vários fatores que podem explicar isso. Primeiro fator, então, o arroz. A gente produz arroz aqui em Dourados? Que eu saiba, não. Então, esse arroz tem que vir de fora. E aí, quando um produto qualquer vem de um outro estado, o que incide sobre isso, além do frete? Então, além de ter que pagar o frete, que é caro, olha o preço do óleo diesel, né? Caminhões consomem muito óleo diesel, então o frete é muito caro. Então, além do frete, que é caro, tem a incidência de impostos. Para uma mercadoria sair, por exemplo, lá do estado da Bahia e entrar em Dourados, vai passar por 2, 3 estados. Enfim, não estou fazendo a rota certa, não sou muito bom de geografia. Mas vai passar por alguns estados. Para o destino final ser Dourados, quando essa mercadoria entrar no estado de Dourados, ela tem que fazer o quê? Pagar impostos. E os impostos, cada estado cobra os seus. E o estado de Dourados, por exemplo, é um dos mais caros.
Tá? Então, assim, além do frete, além do imposto, além do lucro da pessoa que está comprando lá na origem, no produtor, que vai talvez ter que ensacar, embalar, transportar, pagar impostos, vender para o supermercado, para depois o supermercado ter o lucro para chegar na nossa mesa, olha o processo, como é longo e, obviamente, é custoso. Então, assim, são N fatores que podem explicar por que o preço de um determinado bem, seja alimentação, seja combustível, seja, enfim, qualquer coisa, fica caro para a gente. E isso a gente pode também colocar em pauta, por exemplo, falando de alimentação, a gente tem períodos de escassez. Então, vamos usar o milho agora como exemplo. O pessoal deve estar terminando a colheita do milho e tal, mas até 15, 20 dias atrás, você não encontrava milho no mercado. O que aconteceu com o preço do milho? Subiu, né? Tá bom, tá lá em cima. E aí toda vez que um produto, seja ele qual for, ele estiver escasso, ou seja, você não encontra para comprar, o preço dele vai subir. Independente da inflação. Aí é oferta e procura. A gente já estudou isso ano passado, né? Quanto maior o consumo, ou seja, a intenção das pessoas, quanto maior ela é em relação a um determinado produto, eu quero muito comprar, mas a população inteira quer comprar. Esse produto vai ter o preço mais alto, lá em cima. E isso nos últimos meses de pandemia, a gente viu muito quando, por exemplo, você vai procurar, agora nem tanto, mas no início da pandemia, álcool gel triplicou de valor, luva cirúrgica triplicou de valor, máscara descartável triplicou de valor, alguns medicamentos que a população, né, as notícias falavam, não, toma esse medicamento, que isso aqui vai prevenir, que isso aqui vai ajudar, que isso aqui vai não sei o quê. Caiu na mídia, a população corre atrás e compra. Não tem muito o que pensar. Então isso tudo faz com que os preços, né, se alterem. Às vezes para mais, às vezes para menos. Certo? Então, assim, são N fatores, Jaqueline, que podem ou não explicar o preço do arroz mais caro, o preço do feijão mais caro. Vai passar o ano inteiro com esse mesmo preço? Não. Em algumas épocas ele fica mais caro, em outras ele vai ter o seu preço reduzido. Mas dificilmente você vai ver o arroz sair de 14, 15 reais para 5, né? Não vai. Porque, de novo, tem impostos, tem frete, tem o lucro de quem produziu, depois o lucro de quem transportou, depois o lucro de quem vendeu lá no supermercado ou no mercadinho da esquina, enfim. Tem uma série de pessoas, uma delas tem que tirar o seu lucro em cima do produto. Se não, para que trabalhar? Então você tem um Mas o supermercado, senhor se acha você não que esse consegue extrair cenário o lucro, agora, igual agora tá subindo fora da casinha, como diz arroz, óleo, carne, você acha que isso deve mudar até o fim do ano, tipo até início do ano que vem? sim, com certeza deve mudar. O que normalmente acontece é que as pessoas, às vezes, elas correm um pouco exageradamente para comprar as coisas, tá? Então, se você lembrar no comecinho da pandemia, de novo, as pessoas saíam do supermercado com 4, 5, eu cheguei a ver quando eu ia lá no Açaí, no Atacadão fazer compra, 4, 5, 6 carrinhos com 5, 6 pacotes de arroz dentro, com sei lá quantos rolos de papel higiênico dentro. Então, assim, a pessoa parece que vê um tsunami, que nunca mais na vida ela vai pôr a janela da casa dela. Então, o que acontece nesses momentos? O produto acaba, o preço dispara, né? Hoje eu acho que o cenário não é tão agressivo assim. A gente tem uma condição normal, mas o preço está sendo elevado por outras condições, né? Não por excesso de consumo. Não se enganem, nós passamos por um período de inflação muito grande em 2015, 2014, né? Daí para trás. De 2016 em diante, é que a curva da inflação brasileira caiu. E hoje a gente tem uma inflação de, se não me engano, 2%. Ela está baixa ainda. Eu não vi o número essa semana, mas está bem baixinha ainda. Só que não se enganem, porque logo, logo essa inflação vai voltar. E provavelmente quando a pandemia passar. Porque assim, as pessoas ainda estão consumindo com moderação, porque tem medo do futuro incerto, né? Ninguém sabe por quanto tempo a pandemia ainda vai durar. Então está tudo muito no campo da incerteza.
Agora, a partir do momento que a vacina chegar, que as pessoas forem todas, ou em grande parte, imunizadas, e as pessoas começarem a sair a um ritmo de vida normal, pode ter certeza que a inflação vai voltar a subir. Vai voltar para 15%, 16%? Claro que não. Tá? A não ser que o governo, ou esse ou o próximo, meta os pés pelas mãos. Mas ela, naturalmente, ela vai subir. Por quê? Porque quando acabar a pandemia, o cenário de consumo vai tender ao normal, ou seja, vai voltar ao normal. Então, as pessoas que perderam o emprego provavelmente vão se recolocar no emprego. As pessoas que estão trabalhando meio período e estão recebendo metade do salário, provavelmente vão voltar a trabalhar o período inteiro e receber o salário inteiro, né? As pessoas que tiveram bonificações cortadas vão voltar a receber. Então, assim, naturalmente a vida vai voltar ao normal. E isso significa mais dinheiro circulando para a população, o que significa também maior inflação ao longo do tempo, certo? Então, as coisas e os alimentos estão um pouco mais caros, sim, tá? São vários fatores que vão explicar isso, mas a gente não pode pôr a culpa, por enquanto, só na inflação. Porque a inflação tá pequenininha, e a inflação por si só não explica isso, né? Nós nunca tivemos uma inflação tão baixa na história do Brasil quanto a gente tem hoje, certo? Acidentes históricos que originam uma produção num dado país específico podem ser decisivos na criação dos fluxos comerciais internacionais. Casa um pouco com o que a gente está falando, porque o que são acidentes históricos? Uma superprodução. Lembra da crise do café no Brasil? O Brasil, não vamos lembrar a data, mas o Brasil teve um período de crise do café. Porque no ciclo do café, produziu-se tanto café, mais tanto café, mais tanto café que ninguém queria mais comprar. A população mundial não dava conta de consumir tamanho da produção brasileira de café. E aí qual foi a consequência disso? Tem muito café no mercado. O preço do café, caiu e caiu. O que o governo brasileiro fez na época, como medida para tentar restabelecer o preço do café? O governo comprava café e destruía café. Então o governo comprava café e destruía café. Para quê? Para não deixar o grande fazendeiro, o grande produtor de café quebrar. Tá? Então, fazendo isso, tirando o café do mercado, ele pagava, né, pela produção do cafeicultor, mas ao mesmo tempo não levava esse café para o mercado. E aí, a partir do momento que houve um equilíbrio, né, retirou milhares e milhares de toneladas de café de circulação, jogou fora, literalmente, jogou fora, para o preço do café começar, em algum momento, a subir. Mas isso são acidentes, isso são crises históricas. Tá? Com relação ao café, foi uma crise de superprodução. Agora a gente tem, por exemplo, quando ocorre uma quebra de safra, o oposto. Então quebrou a safra do milho em 2017, uma tempestade, uma geada, enfim, um problema climático que quebrou em 60% a safra do milho. O que vai acontecer com o preço do milho? Vai subir. Vai subir e vai achar um novo equilíbrio. Por quê? Porque agora não tem produto. Né? Se eu tenho uma quebra de safra e isso impactou em 60%, 70% da produção de forma negativa, o que vai acontecer com o preço? Vai subir. Então, o comércio internacional, os países que exportam, que estão negociando com outros países, sofrem muito com essas questões de excesso de produto no mercado ou falta de produto no mercado. Por fim, o comércio internacional é uma fonte de deterioração do bem-estar. Desde Davi Ricardo, o essencial da teoria do comércio internacional demonstra que a passagem de uma situação de autarquia a uma situação de troca com o resto do mundo melhora a posição de uma economia. Por quê? Há um maior número de bens que estão disponíveis a um preço mais baixo. Então, o que desde Davi Ricardo, né, anterior a ele, Adam Smith, constatou-se a importância do comércio internacional pela disponibilidade maior dos produtos com relação a preços mais baixos.
eu tenho uma diversidade de países que produzem e comercializam produtos semelhantes ou produtos idênticos e que estão comercializando entre si. Então, essa diversidade, ela traz benefícios para o comércio internacional. E a população, obviamente, o comprador, pode escolher aquele produto que ele julga mais adequado e que ele julga a um preço aceitável. Esse resultado pode ser questionado a partir do momento em que existem economias de escala externa. Então, economias de escala externa, lembre-se que estamos falando da concorrência com relação ao mercado internacional.